Falando no Canadá, se você tivesse que contar um ponto negativo do Canadá hoje, não para as pessoas desanimar, uma coisa que você acha que, poxa, poderia ser muito melhor. Existe esse ponto que você olha de, cara, poderia ser melhor para ser o que é a potência canadense deveria ser melhor. Posso dizer uma coisa? O sistema de saúde. Saúde. O sistema de saúde. Por quê? Talvez até o que aconteça aqui é essa história que... Eu falo assim, que lá no Brasil, o médico, quando você procura um médico, ou ele te deixa curado ou você vai para a sepultura. Entendeu? Sim. O médico lá, ele empenha e vai e descobre mesmo o que você tem. Aqui, talvez, com medo da pessoa fazer o SUR e querer ganhar dinheiro em cima daquilo, eles ficam tal de empurra daqui, empurra dali, vai para especialista, vai não sei o quê. Eu já tive um caso aqui, eu já vi muitos, mas eu gosto de falar de mim. Sim. Entendeu? Justo. Eu gosto de falar de mim. Eu era ligada já há 10 anos, eu não podia ter mais filhos. Mas aí eu tinha um parceiro que muitos anos juntos já, e que é o pai do Iago, do meu mais novo. Queria filho. E aí eu falei, ok, vamos tentar ver se a gente consegue fazer o processo, né, Reverso. Vamos tentar reverter isso aí. E procurei muitos médicos, e eles, às vezes, desanimavam, falavam que, como tinha muito tempo que eu já era ligada, que já tinha atrofiado, que eu poderia ter muito aborto, né? Ou a gravidez nas trompas, que eu até corria risco de vida e tal, até que eu achei um médico que falou, não, você pode, vamos fazer sim e tal. E nisso que eu fui... fazer os exames, né, para ver as minhas condições, se eu poderia fazer, eles constataram que a minha prolactina era altíssima. A prolactina é que controla os hormônios. Era muito alta, mas assim, absurda. Enquanto uma mulher normal tem de 13 a 23 de prolactina, a medida, acho que é NG de prolactina, a minha era 200. Uau. E isso era muito bom ou chegava a ser ruim? O que acontece? O médico aqui falou comigo, olha, pelo tanto de hormônio que você tem, era para você ser um macaco. Sério isso? De tanto pelo. Como você não tem pelo... Se você fosse preto, você processava ele, né? Se fosse hoje, né? Fosse hoje, ó. Ele falou, como você é normal, é sinal que tem um tumor alimentando desses hormônios. Caramba. E eu falei, como assim? Tumor? E ele basicamente falou que eu tinha um tumor no cérebro. Em outras palavras. E marcaram uma cirurgia, o pior, marcaram uma cirurgia. Aí eu falei, eu fazer cirurgia aqui não faço. Eu vou para o Brasil e vou procurar um médico lá e ouvir a opinião de um médico de lá. E assim eu fiz. Procurei um especialista em Belo Horizonte e ele começou a conversar comigo, né? Só no bate-papo, ele já virou para mim e falou, olha, quase que eu posso lhe dizer que eu como o tumor que você tiver aí. Você come? O médico falou. Aquele jeito, né, de falar. Eu falei, eu como. Para a vida que você não tem tumor nenhum. Perguntou como que tinha sido o meu parto, como era o meu dia a dia. Isso do parto dos passados, né? Nos 2 primeiros. Okay. Só no bate-papo, assim, ele já falou, você tem tumor nenhum, mas vamos fazer uma radiografia aí para a gente ver no que se passa aí, né? E aí ele mandou para o laboratório, ligou para o laboratório, de que forma ele queria que aquele exame de sangue fosse feito, me mandou para o outro laboratório para fazer a ultrassonografia. E aí, depois, ele me chamou e falou, olha, eu posso te dizer que o seu caso eu só vi nos livros. Você é 1 em 1000. Ele falou, eu já estudei. Posso perguntar quantos anos você tinha nessa altura? O que eles chamam... eu tinha ali meus... Deixa eu fazer as contas. Eu tinha aí meus 41, 42 anos. E ele falou, o seu caso
Eu só li nos livros, é o que a gente chama de Big Prolactin. Eu nunca vi um caso. E me pediu até para assinar autorização para ele publicar o caso para tentar ajudar outras pessoas. E aí o que acontece? Depois de 10 anos ligada, eu fiz a cirurgia, com 3 semanas eu estava grávida. Sim. 3 semanas. 3 semanas. Eu já estava grávida, depois da cirurgia. E até hoje, olha, eu não vou falar a minha idade hoje não, tá? Não conto. Mas veja, eu fui fazer os exames no Brasil agora para ver que estava tudo bem. Agora virou um gorila. Né? Não, você não acredita. Olha, veja, uma mulher normal tem de 13 a 23. Eu fui fazer os exames agora, eu estou com 50. Meu Deus. Então, quer dizer, como o chama aquela dobro. atriz que teve filho agora? Cláudia Raia? Meu filho, eu sou pior que ela. Não, pior no bom sentido? Ou... No bom sentido. Sério. Então, assim, isso de uma forma é bom, né? A gente mesmo aí já é experiente, né? Vou falar com a idade, não. Mesmo experiente, você ainda está aí cheio de hormônio ainda, cheio de vitalidade. Você fez o exame para entendeu? pensando em alguma coisa ou mais não, levantar o ego? Não, é porque eu queria fazer uma cirurgia e aí o médico tinha que fazer lá todos os exames para ver como que estava a minha saúde, para ver se ele podia fazer, né? Sim. E estava lá 50 ainda, o médico falou, gente, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Né? Você com não 50. É o mesmo 50. Médico, né? Não é o mesmo médico. Senão ele fica doido. Não. Esse já deve ter até morrido, que ele era velhinho, o outro lá, aqui, doutor Francisco, que fez os primeiros exames. Então, assim, eu nem sei o que a gente estava falando quando tocou nesse assunto. O que você tinha me perguntado? Né? Sobre filho, sobre as mães, você falando que poderia... Quer dizer, na verdade, você falou sobre... O assunto que você começou a falar... Eu mudei. Mineiro tem disso. Começa a falar, muda de assunto, emenda um assunto no outro, depois você não sabe nem do que você estava falando. Tá cara de sono? Ela deu a nota, né? Ela estava dando a nota. Ah, sim, você tá falando da saúde, né? Do sistema de saúde, exatamente. É isso mesmo. Obrigada, Carol. Isso mesmo. Então, veja... Só vai dormir, né? Ok. Então, veja... o meu filho, ele foi constatado aqui que ele era epilético. Aí eu entrei em pânico. Aí eu chego no Brasil, o menino tinha verme, giardia. Os médicos aqui dando remédio para epilepsia. Que isso, cara. E eu cheguei lá no Brasil, o médico falou, vamos fazer um exame para ver. Aí... falou, olha, é como se estivesse em cima do muro. Tanto ele pode ter como pode não ter. Aí manda fazer, falou, quando esse menino fez exame de fezes? Eu falei, nunca. Ele, como? Uma criança de 5 anos nunca fez um exame de fezes? Nunca. No Brasil, no Canadá é difícil, né? É difícil. Ele falou, nunca? Então esquece tudo que a gente falou e leva esse menino para fazer um exame de fezes. Dá McDonald's para ele comer. Ele estava entupido de giardia. O que é giardia? Giardia é um verme que às vezes você pega ou comendo fruta sem lavar. Como que eles falam? Oxiúrios? É isso que chama? Mas ela tem o mesmo efeito da ameba, da solitária, que quando ela ataca, a criança desmaia. Chega a desmaiar. E aí... Depois eu volto e o menino vai... Que eu só levava eles no médico para tomar vacina, né? Eu mesmo dava os meus jeitos em casa, de tanto medo que eu já tinha, né? Aí ele fala, como que anda a epilepsia do menino? Aí eu falei, doutor, o senhor já ouviu falar de giardia? Aí ele, o que é isso? Aí eu fui e falei, não acredito, o senhor nunca ouviu falar de giardia, é um verme. Aí ele, ele tinha, era verme? Eu falei, era. Que bom que você descobriu. Desse jeito. Então, eu acho assim, aqui tem muito aparelho, mas falta o médico. E tá vindo um monte de médico brasileiro para aqui agora, essas coisas vão melhorar, hein? Você acha? Sabe? Eu acho. Porque eu tô achando que tá vindo bastante médico do TikTok. Rapaz, olha... Eu tenho visto aí, médico fazendo dancinha. Olha, eu acho que vai melhorar, tá? Não, para melhorar a situação que tá, não é difícil, né? Espero que ele não entre no esquema daqui, né? Que tem disso, é igual política. Às vezes você é muito certinho, mas quando você cai lá no meio, né? Você acha que é por custo? Porque, assim, para fazer um exame de sangue,
urina, fezes, é uma complicação. E toda vez que eu queria fazer um check-up geral em mim aqui, no ORIP, usando o ORIP, eu inventava uma dor para fazer um exame íntimo, talvez, urina, fezes, eu inventava uma dor. E no Brasil eu era acostumado a fazer todo ano uma vez. Mas eu acho que nem é questão de custo, não. Por quê? Sabe? Eu acho que às vezes é hábito mesmo. Eles têm, sabe aquela tabelinha que eles seguem que tem que fazer isso, todo né, nos meses, assim? Eu acho que nem é questão de custo, não. Eu digo que não, porque eu descobri um médico brasileiro aí que a gente vai lá e aí você expõe e ele já descobriu dores aí. O meu namorado mesmo, ele morria de dor na coluna, às vezes ia para o hospital, ficava lá no hospital horas, quando o médico atendia, dava Tylenol. A última vez que ele foi, ele ficou tão nervoso que ele deixou o médico falando sozinho e foi embora. Que ele falou, eu estou farto, tem 5 horas que eu estou aqui gritando de dor numa cama e vocês não me mandam nem para fazer um exame? Ele falou, eu quero fazer um exame, um raio-x. Aí o médico chega e dá Tylenol. Ele deixou o médico falando, saiu do hospital. Com dor. Com dor. Aí eu falei com ele, vai lá nesse médico. Aí ele foi. O médico deu um remédio para ele, batata, na hora. Na hora. E esse médico brasileiro? Sabe? Brasileiro. Eu não vou falar nome porque, né, não sei se... Não, mas eu quero que você faça essa ponte. Eu te passo. Se ele aceitar eu te passo. fazer parte Mas, olha, aqui... eu fui lá e eu levei ali... Pra você ter ideia, o médico lá do Brasil me passou uma lista de exame que precisava e eu levei lá e ele me passou a requisição de tudo. Tudo. Eu fiz tudo aqui. Levei o Brasil pronto. Caramba. Toda essa complicação. Então, eu acho que não é nem questão de custo, não. Sabe? Nem é questão de custo. Eles não vão a fundo mesmo, infelizmente. Então, voltando lá no ponto, você falou o ponto negativo do Canadá, eu diria a saúde. Você não é a primeira a falar sobre isso, então não me surpreende. Você não é a primeira a falar isso. Tem muito a desejar. Eu acho que eles tratam bem aquilo que eles vê. Então, um exemplo, quando o Sapo teve aqui... Não vão a fundo, não tentam descobrir o problema. Quando o Sapo teve aqui, por conta do filho dele ser completamente visível, os probleminhas que ele tinha, tratava muito bem ele, porque era visível. Agora, uma coluna, você não vê sangrando, você não vê machucado, você não vê cortado, tá lá dentro a dor. Então, eles vão remediando com o Tylenol. Eu fiquei muito ruim no Covid, me deram Tylenol. Enquanto os brasileiros estavam reclamando, porque é Brasil, atrasado, nós, aqui no Canadá, estávamos sendo curados do Covid com Tylenol. Chá. 14 dias tomando chá e Tylenol. Eles têm aqui o princípio que, tipo, você tem que curar da forma mais natural possível, né? Tylenol é natural? Não, tipo assim, não são de dar muito remédio para você. Tentam o máximo não te dar remédio. Uma vez, eu fui ao médico com um problema e ele pegou um livro e começou a folhear para ver o remédio que ele ia me dar. Eu falei, não tomo. Sério? Você acha que eu tomei? Dessa maneira? Não tomei. Eu falei, hein? O médico ir lá no book para ver que remédio que ele poderia me dar. Não, isso não é médico. Não aceitei, não fui. Eu raramente vou em médico. Raramente. Também, sabe? E as crianças também. Toma vacina, porque era obrigatório por causa da escola. Tinha que ter a caderneta de vacinação, tinha que estar em dia. Sim. Levava para dar a vacina, faço os meus exames periódicos, mas o dia a dia, uma dor aqui, outra dor ali, eu me viro com meus chá mesmo. Aí eu faço como médico, eu vou lá no Dr. Google, pesquiso o que é bom e vou atrás.